Olá, Pai do Senhor Jesus, você está na Escola na Casa da Lê e eu sou a Letícia Araújo. Não deixe de seguir a nossa página, comentar, compartilhar. Tenho certeza que o Senhor, através da sua vida, tem algo muito profundo a fazer na vida de outras pessoas também. E vamos lá, hoje o tema é histórias e feridas, curar o que marcou a minha identidade. O texto base é Salmos 147, versículo 3, que diz assim: sara o de coração quebrantado e trata das suas feridas. Lembrando que aqui nesse canal você tem a junção da teologia com a terapia. Eu sou psicoterapeuta cristã e terapeuta também. Então nós ajudamos muitas mulheres, pessoas a desenvolverem, trabalhar de verdade o que precisa ser trabalhado dentro do corpo, alma e espírito, amém? Então vamos lá dentro desse tema, que é um tema tão profundo. É importante que a gente não esqueça que todas nós carregamos histórias e dentro dessas histórias tem marcas. Então, todo mundo tem história e marcas, né? Então algumas são mais leves, outras são um pouco mais difíceis, outras doem mais. Quando se toca no assunto não consegue nem estar na história mais. Então existem feridas que não sangram por fora, mas ainda gritam por dentro. São memórias, rejeições, palavras, traumas, e muitas vezes essas feridas moldam a forma como nós nos enxergamos e também enxergamos o outro. Mas a boa notícia é que Deus não apenas perdoa o nosso passado, Ele cura o que o passado também deixou, nos ressignificando para uma nova história. Então a nossa história molda também a identidade, a nossa identidade. Então cada capítulo aí da nossa vida, nós construímos algo em nós. Então cada capítulo também foi construído em nós algo, né? Mas o problema é que quando as dores se tornam espelhos, nós passamos a nos ver pela lente da ferida e não pela lente de Deus. Então esse espelho, se ele foi passado pelo crivo da dor, o que vai acontecer? Eu vou sempre olhar o outro com a ferida. Eu sempre vou enxergar nas atitudes do outro, na fala do outro, algo que está ferido em nós. Então, muitas das vezes, o outro não tem noção do que aconteceu, ou pode ter até noção do que aconteceu no passado, mas ele não consegue entender o porquê que sempre, às vezes, por causa da ferida, nós colocamos outras pessoas como se fossem culpadas por tudo aquilo que nós carregamos. E as pessoas, elas não precisam passar por isso. Nós também não precisamos delegar isso a elas. Então, quem foi muito rejeitado passa a acreditar que também ela não é digna de amor e que as outras pessoas também não são dignas. Então, quem foi traída acredita que ninguém é confiável. Então, por mais que a outra pessoa demonstre todo tipo de confiança possível dentro de um ser humano, né? A outra pessoa nunca vai confiar. Então, ela sempre vai ser extremamente ciumenta com todos os tipos de relacionamentos. Então, quem foi comparada também demais na infância, ela acredita que ela nunca é suficiente, ou seja, o outro sempre vai ter coisas melhor para poder oferecer. Então, essa pessoa tem baixa autoestima, ela começa a invejar também, ela começa a ciumar, porque são traumas que não foram tratados. Então, essas crenças silenciosas, elas se tornam raízes emocionais e é nelas que Deus quer tocar, é nela que Deus quer tratar. Então, feridas que definem ou feridas que curam, nós precisamos escolhê-las. Então, Deus não apaga a nossa história, Ele transforma o significado dela. Então, o que o Senhor, né, na verdade, quer trazer para nós hoje aqui, o que Deus quer falar para nós, é o que te feriu ontem, pode se tornar a tua mensagem de hoje. Jesus também foi ferido, e é pelas suas feridas que nós somos sarados. Está lá em Isaías 53. Então, ou seja,
As feridas curadas, elas precisam virar testemunho. Esse é o agrado do Senhor, mas enquanto elas não são curadas, elas viram na vida de um ser humano prisões. Então a cura começa quando eu parar de esconder ou minimizar ou inferiorizar tudo o que aconteceu. Então eu começo a tirar do que está nas trevas e expor para a luz de Cristo. Então, deixando mais claro, a cura começa quando eu paro de tentar esconder o que eu tive, o que eu passei, viver em torno daquilo ali, daquela sombra do passado. E eu preciso fazer o quê? Tiro do esconderijo que eu mesmo coloquei e eu exponho ela para Cristo, que é a luz, que o esconderijo dele, do Senhor, né? É onde nós temos vida. Então, qual que é o processo então da cura? Depois que eu identifico que eu preciso melhorar. Primeiro, Deus é especialista em entrar nas partes que ninguém consegue tocar, em lugares que ninguém consegue atingir. E o processo de cura envolve 3 pequenos e grandiosos passos. Primeiro é reconhecer, admitir que existe uma dor. Então, enquanto eu nego ela, ela continua me controlando. Então, eu encaro ela de frente, eu reconheço que ela existe. O segundo passo é ressignificar. Então, permitir que o Espírito me ensine a ver com os nossos, não com os nossos próprios olhos, mas com o olhar dele. Mas também eu preciso ver com o olhar dentro do que me machucou, com novos olhares. Então vamos lá, eu preciso que Deus me ajude através do Espírito Santo, me ensine a ver tudo que está aqui dentro. Eu preciso também ver o que está aqui dentro, mas no final eu preciso olhar com novos olhares, ou seja, ressignificando, entendendo o propósito por trás da dor, entender o porquê que eu passei por aquilo. Às vezes eu não vou entender, às vezes não vai ter respostas, mas mesmo assim eu preciso confiar, dizer que o Senhor, se Ele permitiu isso, é para algo muito profundo, entende? Outro ponto muito importante é o restaurar, que é o último. E quando eu ressignifico, quando eu reconheço, quando eu ressignifico, eu falo com Deus e eu estou pronta para Ele restaurar. Então é um momento que Deus devolve o valor, a alegria e o amor próprio para a gente. Então o que te marcou não define quem você é, mas pode revelar quem Deus quer que você seja nessa área. Você precisa entender que dependendo da situação, Deus está te convidando a você ir para alguém que trata da alma, né? Primeiro é o Espírito Santo. Segundo, Deus pode querer que você se apresente a um especialista, a um médico, né? Que trata as dores da alma. Então, eu quero muito que você entenda que aqui nesse canal você vai ter orientações que podem fazer que às vezes a sua mente dê uma travada, o seu coração queira recuar, porque falar de terapia hoje em dia ainda é um grande tabu. Então, se você percebeu que as suas dores estão gritando, que os traumas estão regendo a sua vida, é um convite para você ressignificar, reconhecer, ressignificar e procurar por ajuda, tá? Então, as feridas, elas atingem a nossa identidade. Então, feridas que elas não são tratadas, elas produzem máscaras. Então, nós tentamos parecer fortes, mas por dentro estamos esgotadas emocionalmente. E fisicamente também tem a somatização da dor. Então, só quem tem o Espírito Santo consegue entender o bálsamo que ele representa na alma, mas muitas das vezes o Espírito Santo ele quer que você também se movimente para ser curada sobre isso. Então, o Espírito Santo ele não cura só o que eu finjo ou eu tento demonstrar, ele cura
tudo aquilo que eu nem sei. Ele cura aquilo que eu também entrego. Ele com o Espírito Santo, é na clareza, tá? Deus não quer só tocar nas nossas feridas antigas, Ele quer tocar nas nossas lembranças, Ele quer tocar nas dores, Ele também quer ressignificá-las. Ele quer mostrar para você que você e Ele são parceiros. Então é como se Ele pegasse na sua mão e falasse: olha, eu também preciso que você se movimente. Eu também preciso que você veja aquilo que não está legal, que não está bacana, e que você também pode correr atrás para trabalhar sobre essa cura juntamente comigo. Então é como se Ele estivesse falando assim para você: filho, eu estava lá, eu vi, mas eu nunca te deixei. Você pode ter sido marcado pela dor, mas será redefinido pela minha presença. A cura de Deus, ela reconstrói a nossa identidade. E é como se estivesse falando assim, ó, você deixa de ser a ferida e passa a ser a curada, a restaurada, a enviada. Então hoje o Espírito Santo está liberando, eu creio assim, cura emocional e profunda. Algumas feridas antigas vão começar a perder o poder. Em nome de Jesus, Deus está trocando memórias dolorosas por lembranças redimidas. Onde havia vergonha, antes era deprimente a vergonha, Ele colocará testemunho. Onde havia trauma, Ele colocará propósito. Onde havia vazio, Ele derramará amor. Então quero que você mais uma vez aí, no decorrer das aulas, eu tenho pedido isso para você. Eu quero que você feche os teus olhos e diga comigo, por favor: Senhor, cura a história que eu vivi, para que ela não roube a pessoa que eu estou me tornando. Com os teus olhos fechados, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, obrigada porque Tu és o Deus que cura o coração quebrantado. Hoje eu entrego, meu Pai, as feridas dessa pessoa nas Tuas mãos, a história dela, as palavras que ela ouviu, as rejeições, meu Pai, as perdas, os medos. Toca, meu Pai, com Teu amor nas memórias de cada um que está ouvindo, meu Deus, que ainda dói e transformam, meu Pai, em tristezas. Eu peço ao Senhor, transforma tudo isso em propósito. Que nunca mais essa pessoa viva definida pelo que ela viveu, mas pela Tua voz que chama ela de filha amada. Restaura, Senhor, a identidade dessa pessoa. Limpa as lembranças e renova, Deus, a mente. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que essa pessoa consiga ressignificar o passado e que ela consiga ter em Ti brilhantemente um futuro lindo, aconchegante no Teu colo. Assim eu oro e eu selo no nome de Jesus Cristo. Amém.